Queridas irmãs, queridos irmãos, comunidade da Catedral Metodista de Porto Alegre, bom dia! Hoje é dia 24 de abril de 2022 e queremos iniciar nosso culto virtual agradecidas e agradecidos a Deus por mais um dia. Ainda vivemos o tempo pascal. Aproveitemos esse momento para examinar nossas vidas na busca de transformação. Jesus morreu por ti, por mim. Iniciamos esse culto virtual lembrando da Bíblia Sagrada, o Salmo que diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Queremos adorar ao nosso Deus, louvá-lo e receber da sua palavra. Rogamos as mais ricas bênçãos do Senhor aos nossos e às nossas aniversariantes da semana, no desejo de muita saúde. Nossos dízimos e ofertas podem ser entregues pelos meios virtuais, por depósito bancário e chave Pix. Continuemos dando suporte ao trabalho do Senhor. Agora, neste momento, queremos adorar ao Senhor através de uma oração. Feche seus olhos e una-se em oração. Oremos. Deus misericordioso, Pai Celeste, agradecemos-te por este novo dia. Tu nos deste uma noite tranquila, deste-nos repouso e paz. Teu nome seja louvado. Senhor Jesus, tu que venceste o nosso pior inimigo, a morte, vem, põe-te em nosso meio. Ajuda-nos a destrancar as portas do medo, da insegurança, da indiferença e da alienação. Por isso, dá-nos a tua palavra que liberta e assim sejamos tuas testemunhas no mundo, consolando as pessoas que choram, amparando as que sofrem, orientando as que buscam um novo sentido para a vida. Por isso, bondoso e amado Deus, rogamos-te, sê conosco em
todos os caminhos pelos quais hoje andamos. Dá-nos o que precisamos para cumprirmos a tarefa que nos deste. Que possamos viver perto de Ti sempre. Que possamos enfrentar os problemas deste dia com fé e coragem. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar o hino 106 do Inário Evangélico. Bom dia, irmãs e irmãos. Graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os textos de nossa reflexão desta manhã estão no livro de Atos, capítulo 1, versículos de 1 a 11. E depois vamos ler também da carta aos Efésios, no capítulo 1, os versículos de 15 a 23. No livro de Atos. Escrevi primeiro o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes, também depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem
a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. E na carta aos Efésios, capítulo 1, os versículos 15 a 23. Paulo diz: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à Igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O primeiro ato de Deus que o livro de Atos nos narra é Deus cumprindo sua promessa de levantar Jesus dentre os mortos. Jesus, morto na cruz, foi ressuscitado, conforme a promessa de Deus. É o início da obra da Igreja. E eu quero destacar 2 frases deste texto. A primeira frase é: foi elevado às alturas, a ascensão de Jesus, que é um momento especial da sua glorificação, do seu coroamento como Filho de Deus. E a segunda frase é: e sereis minhas testemunhas. A missão que deve ser cumprida pelos seus discípulos e discípulas. E aí os discípulos perguntam a Jesus: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Agora que Jesus ressuscitou dentre os mortos,
Deus vai estabelecer o seu domínio? Essa era a esperança judaica, de que Deus estabeleceria o seu domínio de tal maneira que o povo de Israel ficasse livre dos seus inimigos, especialmente os romanos, e seria então estabelecido como a nação que subjugaria os demais povos. E Jesus responde que não compete a eles conhecer os tempos ou épocas que Deus reservou pela sua exclusiva autoridade. No Evangelho de Marcos, no capítulo 13, o versículo 10, Jesus afirma: é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. O que importa é saber que a missão que os discípulos e as discípulas de todos os tempos têm é ser testemunha de Jesus no poder do Espírito Santo. Como testemunhas, nós devemos operar em nome e por incumbência do Senhor. E para isso, a palavra diz: os discípulos receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Jesus prometeu a seus seguidores e seguidoras a dádiva do Espírito Santo. Ele volta para a glória e está ao lado do Pai, de onde ele em glória também voltará. Essa certeza de fé estava presente na igreja e determinou a sua vida, a sua caminhada. Esta certeza está presente na sua igreja hoje e sempre e determina a caminhada, a vida da sua igreja. Paulo, na leitura que fizemos da carta aos Efésios, louva a Deus por tudo que tem ouvido a respeito da fé daquela comunidade. E não é uma fé que se limita a concordar com o mesmo conteúdo, mas é uma fé que se expressa na comunidade em ações de amor. Assim como foi o ministério de Jesus, em atos e palavras. E Paulo lembra também aí o alicerce que sustenta essa comunidade, no versículo 20. A ressurreição de Jesus e sua ascensão, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Quer dizer, Jesus ocupa a posição de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é neste mesmo texto de Efésios, no versículo 21, o apóstolo Paulo revela o que significa a ascensão de Jesus. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que está por vir. O Evangelho de Lucas também narra a ascensão de Jesus, e ali o evangelista afirma que os discípulos o adoraram tomados de grande júbilo, de alegria. Nós realizamos a nossa missão na alegre confiança de que o Senhor está conosco. Cremos que Ele é maior do que todas as forças do mal. E é por isso que nós, como seu corpo, podemos seguir em frente. Porque Jesus é aquele que era, que é e sempre será. Ele está vivo.
está presente e atua em sua igreja e através dela. Jesus continua agindo por meio da sua palavra, palavra que restaura relações rompidas, palavra que cura feridas, palavra libertadora que transforma, que converte, que muda pensamentos e atitudes, palavra que educa e fortalece a fé, palavra que dá sabedoria para as decisões e situações difíceis, onde precisamos de discernimento e sabedoria. Palavra que promove entre as pessoas solidariedade, serviço mútuo. Palavra que nos inspira à gratidão e ao ofertar. Todo o livro de Atos testemunha a presença viva de Jesus em sua comunidade. E a mesma graça é concedida a nós. Jesus disse que nós somos suas testemunhas. Somos mais do que seguidores e seguidoras de Cristo. Nós somos membros do seu corpo. É claro que cada membro é chamado a dar o seu testemunho de fé. Porém, a comunidade deve estar unida no testemunho. Nenhum de nós pode fazer o que todas nós podemos fazer juntos e juntas. O livro de Atos também, no livro de Atos, no capítulo 2, diz: e todos continuavam firmes, todos os que criam estavam juntos, todos os dias, unidos, se reuniam. E essa união deve se manifestar na missão. Missão de levar a todas as pessoas a mensagem de Cristo. E não se trata somente de doutrina, mas sim de Cristo Jesus, com suas obras, sua morte, sua ressurreição e glorificação. E na missão que nós temos, nossa força é a unção do Espírito Santo, promessa cumprida no dia de Pentecostes. Somos testemunhas de Cristo Jesus no poder do Espírito Santo e na comunhão de uns com os outros, com as outras. Nós, corpo de Cristo, Igreja do Senhor, sempre e de novo, precisamos ser fortalecidas e fortalecidos na presença do Espírito de Deus. Recebemos a força no Espírito de Deus quando nos reunimos para o culto, quando oramos juntos e juntas, quando louvamos ao Senhor, quando ouvimos a sua palavra e recebemos o sacramento. E seremos suas testemunhas no mundo, lugar onde Deus nos colocou, e faremos isso em palavras e ações, na vivência coerente da nossa fé. Testemunhamos no mundo o lugar de encontro com as pessoas para anunciar no poder do Espírito Santo que Deus é o Deus da vida. Realizemos como corpo perfeitamente unido, com ânimo, coragem e alegria, a nossa missão: testemunhar, anunciar as boas novas a todas as pessoas. Que assim seja.
Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Recebamos a bênção de Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre as nossas vidas, as nossas famílias e todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém.